apesar de olharmos hoje para a figura do Mestre e encontrarmos nele o vigoroso hino do amor, é indiscutível que quando ele passou a terra, causou uma profunda revolução em todos os corações. Em muitos tiveram eco, a tal ponto que com esforço e com sacrifício imenso mudaram a sua vida, nos legando exemplos que nos estimulam até hoje. Mas na maioria causou uma profunda conturbação. Porque é de comum quando nos encontramos na escuridão e a luz se acende de repente, ofusca a nossa vista, de tal forma que nos sentimos incomodados e buscamos apagar aquela luz para que permaneçamos no conforto em que ali nos encontramos. Todos nós sabemos da grande mensagem que ele trouxe, mas dentro desse universo do amor, apresentando-se em facetas bastante diferentes, uma delas chamou a atenção do Espírito Emmanuel e nos trouxe essa página que traz como título Fuja para os Montes. Essa frase não é de Emmanuel, ele vai buscar num discurso famoso do Cristo, que nós frequentemente não gostamos de ouvir porque ele fala de situações profundamente conturbadoras, ao ponto até de lamentar pelas mães que naqueles dias tormentosos estariam amamentando seus filhos. Esse sermão é conhecido no meio cristão como o sermão profético, em que Jesus apresentava aos apóstolos aquilo que aconteceria e que se encontra acontecendo neste momento no planeta, que é essa fase da transição em que percebemos uma conturbação generalizada. E nas orientações que ele dava aos apóstolos, cantando desde aquele momento o que estava hoje, o que está hoje a acontecer, ouvirás falar de guerra e de rumores de guerra. Haverá pais contra filhos, filhos contra pais. E quando isso acontecer, fuja aqueles que se encontram na Judeia, fuja para os montes. E em cima dessa frase, Emmanuel vai nos trazer uma reflexão, obviamente fazendo a leitura do tempo em que for escrito e aquilo que já se aguardava para a transição planetária, desta experiência coletiva que passamos, onde cada um de nós busca fazer a sua leitura e agir da maneira mais acertada frente aos valores que nós estamos acumulando ao longo do tempo, fruto muitas vezes da nossa educação, que recebemos dos nossos tutores, somada ao conhecimento intelectual que vamos adquirindo e com isso elegendo o que é o certo e o que é o errado para atingirmos essa meta, mas muitas vezes sem querermos manter a luz acesa. E é nessa perspectiva que Emmanuel, pegando esta frase, faz uma leitura da Judeia, mostrando que a Judeia é o campo daqueles que buscam laborar com o Cristo, trabalhar com Ele. E que nesse momento de grande conturbação, que nada mais é do que todas as portas abertas, nós devemos fugir para os montes. Esses montes, do qual Jesus relata e Emmanuel traduz para nós na obra Caminho, Verdade e Vida, nada mais é do que o transitar de todos nós, da estrutura, do conhecimento, da perspectiva, da vivência material para sublimarmos todas essas situações e atingirmos o cume da espiritualidade. Fugir para o monte é o grande desafio para todos nós. Porque a Terra agora se encontra num processo bastante peculiar, que precisamos refletir com profundidade.
tendo em vista que há momentos, não poucos, que perguntamos o que é que Deus está fazendo diante de tudo que se apresenta. Será que, porventura, ele está tendo um momento de descanso e repouso e viajou? Mas essa é a característica da transição. Quando voltamos para um jovem ou para uma criança e dizemos a ele, não faça tal coisa, há uma ordem direta, tal qual Moisés havia nos legado, não matarás. Sendo essa pessoa, esta criança ou jovem, ou qualquer um de nós que leia aquela prescrição de Moisés, se somos obedientes, mesmo que venhamos a ter o estímulo para executar, matar o outro, mas há uma ordem para não fazer, eu não faço, mas eu não faço não é porque eu não gostaria, eu não faço porque disseram que não é para fazer. O período da transição, então, ele é encontrado por portas abertas e todas as possibilidades, porque é a única maneira verdadeira que a divindade encontra para que os indivíduos que agora se encontram nesta experiência planetária, no momento de transição, possam agir livremente e pela ação livre da sua consciência no nível em que se encontra, será eleito ou não para manter-se no mundo de regeneração ou será recambiado para outros planetas cuja vibração aceite aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Agora sim, não há mais vozes que digam isso está errado, não faça isso ou não faça aquilo. Não, agora as portas estão abertas. São as portas da vivência no campo da sexualidade, de todas as formas, de todas as maneiras, com todos os objetos ou não. As drogas invadem a sociedade, adentram a nossa casa e buscam cidadania. Porque utilizar entorpecentes não é nada demais. É muito careta esse negócio de não poder usar. E começamos a perceber então que isso são portas abertas, as famosas portas largas do Evangelho. Porque não precisa mais ser proibido, porque o teste é exatamente esse. Eu não vou deixar de escolher, porque estão dizendo, as pessoas estão olhando o que é errado, porque a sociedade caminha para o que tudo pode. Inclusive ceifar a vida daqueles que estão no ventre, bem como daqueles que se tornam um peso para a família já na idade avançada. Ou até mesmo um mecanismo de fuga para nós diante da dor, já que morrer é uma solução, podemos optar por essa porta. Essa é a característica da transição planetária. Nesse momento, então, relembrando a mensagem de Jesus, fuja para o monte. É necessário fazer o caminho da subida. E indiscutivelmente lembrando Emmanuel orando para que os Espíritos nos auxiliassem em como deveríamos pensar dessa fuga para o monte, fomos levados a pensar em 5 montes que são fundamentais ou que foram fundamentais para a figura do Cristo e essa herança que ele nos deixa. Porque ao contrário do que se pensa, repito, e apesar da perspectiva amorosa e doce da figura do Mestre, caminhar com ele e subir um monte vai representar sacrifícios e dores ímpares para cada um de nós. O primeiro monte do qual iremos nos referir, talvez o primeiro que nós venhamos a subir, é o primeiro que chama mais atenção e é a síntese das lições. Narra o Evangelho de Mateus que as pessoas estavam impressionadas com a quantidade de curas que Jesus estava fazendo e agora doentes de todos os lugares corriam em direção à figura de encontrar aquele homem e naquele instante ele sobe a um monte, senta e passa ali a chamada nova Torá, a nova lei, a boa nova, em que ele daria a síntese de tudo que é o Evangelho. É o clímax, é o ponto final, é a nossa chegada.
é a chave para que nós estejamos neste momento imersos nesse período repleto de armadilhas, mas que não se encontram fora de nós. É importante que se diga, as armadilhas estão dentro, porque na hora em que tudo pode, eu irei me consorciar com aquilo que fala mais alto ao meu coração e aos meus instintos. Daí ele inicia, bem-aventurados, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a partir dali ele inicia todas as lições que vão se derramar sobre os 3 capítulos, 5º, 6º e 7º do Evangelho de Mateus. Num período onde a ansiedade toma conta, diz ele, não se vos turbe o vosso coração. Não se preocupei com o dia de amanhã. Observai os lírios do campo, as aves dos céus. Os lírios não tecem e nem fiam, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Falando aos nossos corações, para dizer que não adianta nos angustiarmos, basta fazermos a parte que nos toca na obra da criação. Que os Espíritos responderam a Allan Kardec que o objetivo da nossa encarnação é progredir e cumprir com a nossa parte, auxiliando Deus na criação desse planeta. Eis o primeiro monte, que na representação da nossa vida são os momentos das dores, porque foram aqueles doentes, paralíticos, cegos, e estes, por sua vez, passam pela expiação. Mas o pior cego, o pior paralítico é o da alma. Porque o do corpo físico já é reflexo de uma plantação anterior. E é um momento em que somos levados pelos nossos mentores, amigos espirituais, que encontraram em corações queridos espaço para servirem de ponte entre a dor que nós estamos sofrendo. Não a dor punitiva, mas a dor que nos desperta para buscarmos algo que nos sustente. Porque a vida está tão complexa, as dores tão lancinantes, que precisamos de algo. E é nesse instante que se nos apresenta o primeiro monte a ser subido. Esse monte das bem-aventuranças. Ali entramos em contato então com essa verdade. Os nossos olhos brilham e a partir de agora nós queremos preencher a vida com aquelas lições. Não obstante, a regra primeira é viver. Porque usamos até aquele conhecimento para nos afastar das pessoas e viver imersos, às vezes, numa casa espírita, dentro de um templo católico, dentro de um templo evangélico, para servirmos ao Senhor. Ali são os velhos sábios que adentravam as cavernas para meditar sobre a vida e sobre as leis, mas que eram egoístas no fundo, porque não tinham a coragem de viver para serem perturbados nos seus conceitos, que achavam mais inabaláveis, frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Não aceitamos o contraditório. Não gostamos de quem pensa diferente, quem age nos tirando da zona de conforto. Esse primeiro momento do monte é o momento em que nós descobrimos o roteiro, mas ainda não é o momento em que vamos atingir a meta que tanto desejamos. E é nesse instante que não são poucas as vezes que vamos mesclar, como narra o próprio Evangelho, colocando remendo de roupa nova, remendo novo, em roupa velha. Diz o Evangelho que quando se coloca esse remendo novo em roupa velha, rasga-se a roupa. Era um símbolo que Jesus usava para explicar àqueles que seguiam a João Batista sobre a realidade do Evangelho da Boa Nova que ele trazia. Era necessário esvaziar o copo, que já está cheio de conteúdo e conhecimentos, muitas vezes acadêmicos, muitas vezes de experiência pessoal, querendo que prevaleça sobre aquela verdade do qual nós começamos a entrar em contato no primeiro monte. Perdoar, não ser ansioso, observar os lírios do campo. Esse homem é louco, a vida é corrida, nós precisamos correr. A nossa perspectiva de mundo e a leitura que fazemos, a ótica é a nossa, e o Evangelho nos convoca para enxergarmos
pela ótica do espírito que somos e não da personalidade que estamos. E o desafio é esse. Por isso adentramos a casa e essas lições de alguma forma ora nos confortam, ora nos confrontam. Porque adoecidos como aqueles que ali chegavam, querendo que Jesus apenas curasse corpos, mas escutam dele. Esse roteiro e a doutrina a seu tempo nos fala que a doença que nos acomete tem a sua raiz na alma doente que trazemos e no pensamento distoante entre a verdade que liberta e os conhecimentos da matéria, que todos nós, muitas vezes, temos a alegria de ter. É necessário esvaziar este copo para que o conhecimento do Evangelho adentre. Porque quando vivemos nesse lusco-fusco de eleger o que é válido ou não, continuaremos num processo cíclico de dor e não compreenderemos porque a nossa vida estará com tantas tarefas para o bem. E o resultado deste bem não é aquilo que eu espero, porque ainda muitas vezes pensamos, e eu lembro, me permitam, uma lembrança bastante peculiar, num processo em que passamos há mais de década atrás, quando os nossos rins, pela lei de causa e efeito de um passado, parou, ou melhor, pararam, porque foram os dois. Aqueles mais próximos diziam, mas Alisson, você é uma boa pessoa. Eu digo, bom é o Pai que está nos céus. Nem Jesus se considerou, imagina. Por quê? Porque estamos dentro de uma casa espírita, porque estamos falando, e a dor não é punitiva, é uma bênção para o espírito que vem marcado pelo próprio equívoco, e aquela dor então nada mais é do que o expurgar, o colocar para fora erros de outrora e dar à consciência a paz que ela tanto buscou na espiritualidade. E os espíritos disseram, torna, mas vai ter que aguentar a consequência, mas sua consciência fica em paz. E assim aconteceu. Não adiantava e não adianta apenas viver essa realidade externa. O primeiro monte nos convida a mergulhar nas lições, a esvaziar o copo, a assumir o papel do cristão. Aquilo que nós falamos frequentemente, em muitas das palestras, há um processo que o espírita não fala porque não é do nosso jargão. Não obstante, apresenta-se de outras formatações pela própria história de inúmeros trabalhadores que marcaram o tempo no movimento espírita. Todos eles passaram pela conversão, em que ali, repletos de conhecimento, tocaram o coração. O próprio doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que não entra na doutrina espírita lá no seu início, sendo um jovem espírita, já era um senhor maduro, quando, vencendo os próprios preconceitos, tem em suas mãos o livro dos Espíritos, e ali ele, temeroso, se iria pecar ou não, ler aquela obra. Será que é pecado eu ler esse livro? E ali ele ficou num conflito, mas o primeiro passo tinha que ser dado por ele, e ele deu o primeiro passo. E ao entrar em contato com a resposta dos Espíritos, ao final ele disse, tudo isso aqui eu conheço. Tudo isso aqui fala do que eu acredito. E ele então faz a sua transformação, passando a ser espírita em essência, não trazendo as fuligens desses conhecimentos que ele trazia do mundo, não querendo impor à própria vida a visão que ele tinha, mas obedecendo àquilo que os espíritos lhe traziam. O nosso desafio ao longo dos milênios não é outro senão esse. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí as pessoas chegam e falam dos seus conflitos, do justo, das situações justas, das dores, das traições, das perdas. E os Espíritos, nas orientações, diz, perdoa, porque infeliz é quem agiu de forma infeliz. Quanto a ti, resgatas um passado e aproveita o momento para te libertares. Como dói. É o primeiro monte.
é o monte das bem-aventuranças. É o monte que entramos em contato com essa verdade que liberta. É fácil? Não. Mas no primeiro momento encanta. Só que precisamos, numa analogia, lembrar que existe a corrida de 100 metros rasos e existe a maratona. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Estamos numa maratona. A maratona exige resistência, foco e desejo sincero de chegar. Lembro-me quando jovem, não sei a Olimpíada, mas todos aqueles que gostam de Olimpíadas vão lembrar, porque toda Olimpíada essa cena é lembrada, de uma corredora de maratona que chega se arrastando. As pessoas querem ajudá-la? Não. E ela vai cambaleando. A palavra real é troncha. Não é verdade? Ela vai troncha. Mas ali, os médicos do lado, todo mundo esperando, e ela não desiste. Quando chega na linha de chegada que ela atravessa, ela se entrega. Essa é a nossa perspectiva. É uma maratona. Daí cuidado para não corrermos, e agora que descobrimos o Sermão do Monte, abraçar o mundo. É o momento do exercício paulatino, deste autodescobrimento de entrar em contato, porque não basta apenas olhar para si. Não basta apenas ter a consciência do equívoco. É necessário entender o porquê está se buscando enxergar e a partir dali o esforço hercúleo de mudar uma tendência que não são poucas vezes seculares, porque não milenares. Mas agora nós enxergamos. E agora é a hora de lutar. Em especial, repito, neste momento da transição em que só nos envolve os convites para colocar para fora os nossos instintos e as nossas sombras. E é nesse momento que chegamos no segundo monte, um monte importante que é um monte do Tabor, da transfiguração, da espiritualização, onde Jesus encontra Moisés e Elias, porque ali há um recado da realidade da vida imortal. De que não estamos a sós e que não viemos aqui de férias. Narra as escrituras que Simão Pedro olha e fica impactado em ver aqueles dois espíritos. E sempre me aguça a curiosidade como um homem, como Simão Pedro, pescador, olha para Jesus, percebe dois espíritos ao lado dele e nomina os espíritos. Mas, Alisson, qual o problema de nominar? O problema é que Moisés havia morrido já uns 4.000 anos antes. E o outro também há alguns milênios. E a pessoa olha para dois espíritos desse porte, dessa antiguidade e diz, Jesus se encontrou com Moisés e com Elias. Aí, a prova de que os espíritos se comunicam para todas as religiões. Não é para o espírita, e acima de tudo a vida espiritual é rica, e além disso, os nossos antepassados, aqueles que vieram primeiro, estão ao nosso lado nos dando suporte para que vençamos esta batalha. Os espíritos falam que nesse treino que fazemos para voltar, há irmãos que credenciam a nossa volta. Ninguém aqui voltou de forma aleatória. Jogado apenas, e agora vai que é contigo. Não. Em termos de espiritualidade, isso não acontece. Estamos contigo. Agora vai, porque o melhor momento para ti e para a tua redenção é agora. É esse o símbolo que Jesus conversa ali com esses dois espíritos. É o da espiritualização. É deste exercício que fazemos depois de descobrir o primeiro monte. E subirmos a este segundo, é perceber que estamos cercados por uma nuvem de espíritos, de todas as classes e ordens. Mas essa relação encontra-se diretamente aos valores que nós estamos vivenciando do primeiro monte. Alisson, você consegue ver espírito e dizer quais espíritos estão ao meu redor? Consigo. Consegue? Consigo. É sério? Você é médium vidente? Não. Mostra-me quem és, que eu te direi com quem andas. Porque a lei que rege a espiritualidade é a lei de sintonia e afinidade.
Na medida em que nós, pela dor, chegamos ao monte das bem-aventuranças, aprendemos as lições e nos esforçamos para o trabalho, o segundo monte, ele vai surgir naturalmente em nossa vida, que é o monte da espiritualização. E esse monte da espiritualização, óbvio, fará com que estejamos cercados daqueles que querem o que nós queremos. Porque um espírito sério não perderá tempo com alguém que quer passar a existência de férias. Que quando procura este indivíduo para que ele utilize o tempo dele em detrimento de si próprio, mas na lei divina isso é um paradoxo, porque aproveitar bem o tempo para si é viver para o outro. É paradoxal. Esse encontra-se acompanhado de espíritos que o fortalecem e que diz a ele, vamos lá, esse é o momento para ti mais importante. E indiscutivelmente, haverá também outros grupos de espíritos que eles irão dificultar, porque uns se encontram voltados para o nosso passado, porque a mudança, ela sempre gera desconforto. Lembremos da analogia da luz. Quando a luz se acende, aqueles que vivem na escuridão sentem-se ofuscados, e imediatamente a tentativa é de apagar a luz. Uns, porque não querem que o companheiro avance. Outros, por questões de inveja de fato. Porque começamos a usufruir de um conhecimento que nos momentos da grande turbulência, a serenidade nos toma. Recebi esta semana de uma amiga, e aquilo me chamou bastante atenção pela calma e serenidade em que me passava um áudio, uma amiga muito querida, espírita de muitos anos. Posso ousar em dizer que subiu ao monte das bem-aventuranças com muito carinho, aprendeu e vem buscando vivenciar estas lições, já está nesse segundo momento da espiritualização, que seria esse Monte Tabor, e o pai partiu. E ela passou uma mensagem para mim e disse, amigo querido, com a voz como se nada tivesse acontecido. Eu gostaria de lhe pedir desculpas, porque meu paizinho partiu. Voltou para casa, graças a Deus. Mas diante da organização e das exigências que tem, fiquei de ligar para você, para que você pudesse ir ao velório, mas eu não tive tempo, acabei esquecendo, mas eu queria te avisar que o velório foi ontem. Mas falou numa tranquilidade, passou um segundo áudio e disse, Alisson, ele estava com problema de câncer. E nesse período, há pouco que passou, a companheira dele me ligou pedindo ajuda, porque durante o carnaval ele muito deitado e não queria sair. Eu fui lá e percebi que ele estava em processo de bastante sofrimento. Queria morrer em casa, mas eu fiz por onde ele fosse para o hospital. Nós conseguimos o internar. E lá estávamos eu e meu irmão. E eu percebendo aquela dor que o atingia, fizemos um evangelho. E o meu desejo de fato era que ele parasse de sofrer. Que interessante, Alisson. Morreu na minha frente, quando nós fizemos o evangelho com ele. Partiu de forma tranquila, amigo. Nem te conto. E aquilo ali me marcou de forma especial. Porque eu digo, eis aí um verdadeiro espírita. Porque não viu ali uma despedida de nunca mais, mas um alívio para aquele espírito no qual ela tinha um amor profundo, ou melhor, tem, que era o seu pai, mas era a hora de voltar para casa. E ela tendo a consciência que de fato, em breve, porque o breve na espiritualidade é muito diferente do nosso breve, também retornará como todos nós retornaremos. É nesses momentos de crise que o Monte Tabor faz aparecer. Em especial quando são situações ligadas diretamente a nós próprios. Mas também há um outro monte, que de fato esse talvez seja o mais doloroso em termos de convívio, no qual iremos encontrar Jesus ali, no Monte das Oliveiras, chamado o Jardim do Getsemane, ou na prensa de azeite, ou de azeitona, como queiram. É a tradução de Getsemane.
onde ali ele foi traído com um beijo, no qual nos abre a possibilidade de entendermos a vida nos seus aspectos mais cruéis. Quando aqueles que estão ao nosso lado não compreendem a nossa decisão de tomar um caminho diferente, de não permanecer vivendo daquela mesma forma, alimentando os mesmos vícios, e optamos por outros roteiros. E ali, muitas vezes, abandonados pelos amigos, que foi o que aconteceu. Traído por alguém que estava próximo, do qual nós falávamos de maneira ardente sobre essa nova verdade do Evangelho que nos norteia. E parece que os indivíduos querem nos testar para ver se de fato é isso que agora nós nos colocamos. E ali vem amigos que nos traem, com um beijo ainda hoje, onde nos abraçam, onde nos tecem elogios, mas muitas vezes, diante de determinadas situações, não suportam a tentação e usam da maledicência, ou agem de forma equivocada, seja no trabalho ou até mesmo dentro da família, onde somos abandonados por pessoas que acreditávamos tão profundamente. E aquela dor é uma dor lancinante que não há como mensurar, mas só o coração sente, ao ponto de espíritos escreverem no Evangelho que as provas mais difíceis são aquelas que atingem o coração. Essas são as mais difíceis. Mas fulano fez isso comigo. Logo eu, que me dediquei tanto. Lamentavelmente. Porque a subida para um monte do qual devemos fugir também não é fácil. Não se fará de forma rápida e simples, não. É necessário a forja do exercício, porque o que não é perfeito precisa ser testado, diz os espíritos Allan Kardec. Porque ele, incomodado com tantas dores, ele diz, ora, tem que ser testado, não tem outra forma, não. Os espíritos dizem, não, porque o que é perfeito não precisa ser testado, mas o que não é. E não só isso. A nossa história pregressa nos fala de situações tão complexas. E que hoje, às vezes, a herança é passarmos por situações dessa estirpe. Mas como já subimos o monte da espiritualização, deve ecoar em nós o monte das bem-aventuranças. E dar a este que agora nos trai com o beijo a mesma conduta que o Cristo agiu para com Judas. Porque não era um homem que fosse ruim, só interpretou de forma equivocada as suas lições. O espírito Humberto de Campos teve a oportunidade de entrevistar esse espírito, Judas Iscariotes. E numa entrevista em que fizera, narra ele em uma de suas obras, que no momento nos foge o título, mas ele pergunta a Judas Iscariotes, como te sentes hoje? Acusado por todas as pessoas de ter entregue a Jesus a tal ponto que vira uma festividade que ainda ecoa na sociedade, malhar o Judas. Judas então olha para ele e responde, quem são as pessoas para falar de mim? Porque eu vendi Jesus por 30 moedas. Hoje as pessoas vendem Jesus a grosso e a varejo. Porque é fácil nós falarmos, mas não perdemos às vezes a chance de utilizarmos da ferramenta, de sermos os bons e recebermos ali as gratificações por levarmos adiante. Fora aqueles que vendem a imagem do Cristo, e Humberto de Campos fala, quantos não ganham dinheiro de fato vendendo as imagens das mais diversas, expostas em camisas e em encartes, ganhando dinheiro com ele, vendendo da mesma forma, como se fôssemos os vendilhões do templo. E Humberto, ainda incomodado, pergunta a Judas Iscariotes, há algo que me incomoda, e eu gostaria de tirar essa dúvida. Judas diz a ele, prossegue então, diante do que aconteceu, Jesus te perdoou? Diz que ele lança um olhar sereno, pois esse diálogo se passava naquela região. Estava ele no mesmo monte em que havia acontecido
neste Monte das Oliveiras. E ele lançava o olhar por toda a paisagem, e Humberto de Campos, o irmão X, esperando a resposta de Judas, Judas diz a ele: Jesus não me perdoou. E Humberto de Campos, então, fica estático, sem acreditar na resposta. Jesus não te perdoou? Não. Jesus não me perdoou porque ele entendeu o que eu fiz. Não foi necessário me perdoar. Portanto, quando recebermos neste monte o beijo de Judas Iscariotes, não nos desesperemos. Não lancemos sobre ele ou sobre estes o peso do ato equivocado. Judas queria apenas um reinado na terra e agiu pensando que haveria uma grande revolução social. Entregou o Cristo esperando que as pessoas se rebelassem, mas cada um estava preocupado com o seu ritmo de vida. E tudo aconteceu. Quantas vezes não fazemos a mesma coisa e nos tornamos motivo de escândalo? Tantas situações evitaríamos em família. Tantas situações evitaríamos nas nossas relações se soubéssemos silenciar. E diante daquela atitude equivocada, não ver o inimigo com dolo. E mesmo com dolo compreender que ali não há um mal explícito, mas a ignorância, como os Espíritos apresentam na doutrina, o mal não existe. É apenas a ignorância do bem. Porque esses que se utilizam de ferramentas que aparentemente são atalhos para atingir a meta, puxar o tapete de um, falar mal do outro, criar situações para atingir aquele objetivo, tudo isso passa. E as coisas só acontecem como devem acontecer. Mas as nossas ações reverberam para o futuro e voltarão em formas de consequência que podem ser positivas ou negativas, a depender daquilo que nos moveu. Passando, portanto, por esse momento do jardim do Getsemane, o quarto monte, esse sim, é algo extremamente cruel e difícil. E talvez para nós o mais desafiador nos dias de hoje, porque é necessário muita fé e muita coragem. Muita coragem. É exatamente o Monte da Caveira, chamado de Gólgota. É o Monte da Crucificação. É exatamente o momento em que as pessoas ali olhavam para o Cristo e zombavam, dizendo: ora, curaste tantos, salvaste tantos outros, levantaste paralíticos, sai daí agora, se de fato és o Filho do Homem. E não é isso que um cristão verdadeiro não passa nos dias de hoje como passara outrora. As teses encontram-se sendo, de alguma forma, zombadas pelas pessoas, riem das teses cristãs. Porque agora é algo muito conservador e o mundo está em outra pisada. Isso já passou. Ou então, quando nós nos colocamos de fato a nos posicionarmos de acordo com aquilo que entendemos e acreditamos, sem apontar para ninguém, mas apenas elegendo o nosso caminho, a crucificação chega. E somos crucificados de todas as formas. Hoje a crucificação se chama cancelamento. As arenas aliviavam rapidamente as dores, porque os leões devoravam em fração de minutos. Hoje a tortura, ela demora por muito tempo. E não importa se é verdade ou é mentira, mas aí importa jogar no outro as sombras que nós carregamos. É formidável quando Jesus, naquela mulher adúltera, diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque é comum despejarmos as dores de consciência dos nossos pecados no ombro daquele que foi descoberto fazendo o que nós fazemos na surdina. É como se maltratando aquele estivéssemos castigando a nossa consciência. E mantemos a nossa formatação
do bom cristão. Jesus então fora levado a essa crucificação e este monte nos fala de forma ímpar. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto o Novo Testamento, nos convoca a sermos o cristão verdadeiro. E ele vai e diz além, não te preocupes quando tiveres que dar um discurso, porque não estarás a sós. Tenha a coragem de se colocar. E hoje falta essa coragem. Porque temos medo de não sermos aceitos. E o Cristo não estava preocupado. Dava a ele o testemunho máximo. Para exemplo de cada um de nós. Para ao invés de no auge da dor, recorrermos à mesma violência. Diz ele, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Porque o mal não existe. Repito, é a ignorância do bem. E se alguém duvida, façamos um teste prático em casa, para mostrar que o mal normalmente é representado pela sombra, pela escuridão, quanto a claridade é o lado positivo, o lado da luz. Os espíritos assim se relacionam. Se a escuridão existisse, de fato, quando nós colocássemos uma caixa completamente fechada e fizéssemos um furo, a escuridão sairia pelo buraco que fizemos. Mas quando fazemos um furo numa caixa hermeticamente fechada, a escuridão não sai, mas a luz entra. Esse é um monte difícil para nós. É um monte do sacrifício. É um monte da mãe que já tem o seu filho numa idade que já passou daquela em que deve obedecer à sua voz e que deve suportar ali aquela conduta. Estou dizendo suportar no sentido de não conseguir interferir. E chega muitas vezes em nossa casa e pergunta o que eu faço, porque meu filho agora está entregue a uma situação X ou Y. Ele já é adulto? Já é adulto. Tem a vida dele. Essa é a hora do sacrifício. Essa é a hora da entrega máxima. Ore pelo seu filho. A oração tem um poder que nós ainda não levamos em consideração. E André Luiz diz assim, se Deus, que é Pai amoroso, permite que nós caiamos, quem somos nós para não permitirmos que um filho também caia? É doloroso, é sofrido, mas cada um de nós encontrará esse Gólgota do sofrimento. Às vezes numa doença física, numa doença com alguém que nós amamos muito, em alguém que passa por uma dor que nós não gostaríamos, mas é necessário neste instante abrir os braços da mesma forma e olharmos para o alto do mesmo jeito e entregarmos ao Senhor do Universo. Porque um dia nós também caminhamos por estradas tortuosas, causando dores a muitos corações. E hoje aqui nos encontramos, buscando caminhar agora na trilha, e a lei de retorno faz com que reencontremos estes espíritos que nós desvirtuamos. Mas dói, Alisson, dói, mas é a dor que nos eleva. É a dor que burila o nosso sentimento. É a dor que fortalece a nossa fé. É a dor que fará com que retornemos a esse mundo espiritual. E de lá continuaremos olhando por aqueles que nós amamos, pedindo a permissão para guiá-los e entendendo agora que aquela dor que nós não gostaríamos que eles sofressem será exatamente a dor da própria libertação. Porque exauridos da dor, lembrarão que na casa do pai e da mãe tinham alimento e era tratado como filho. E assim surge para nós, nesse monte, a lembrança do filho pródigo
que arrastando-se volta à casa do Pai. Daí não percamos as esperanças, nesses momentos de grandes dores, teremos de volta aos nossos braços, esses que tanto amamos, mas que o mundo os convidou e eles aceitaram. É um monte do sacrifício. Repito, todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos. E quando estivermos no auge, não nos vinculemos a quem está embaixo zombando de nós. Acreditamos naquele que vem do mais alto e que tudo comanda, porque não estamos a sós. Mas após esse momento de grande dor, nos encontraremos no quinto e último monte, daquele em quando achávamos-nos derrotados e que a vida foi um peso extremo, mas passamos essa grande corrida e fomos fiéis até o fim. Surgirá ele naquele monte, que segundo os estudiosos do Novo Testamento dizem que fora o mesmo monte das bem-aventuranças, apresentando-se para os 12 e para mais 500, chamados 500 da Galileia. E ele há de ressurgir brilhante, alvinitente, falando da realidade desta vida que nos aguarda, de consciência em paz acima de tudo, e nos convocando para sermos os seus arautos, porque ali é que ele diz, vai e evangelize ao mundo, mas não é para evangelizar com palavras, mas acima de tudo com as ações, que movimentam a curiosidade das pessoas que nos cercam, porque enquanto os muitos se desesperam, encontram na atitude de um cristão verdadeiro aquela posição resignada. Mulher, não te revoltas? Não. Não há motivo. Há uma razão de ser e Deus sabe o que eu passo. Há aí a justiça divina e a força não nos falta. É este quinto monte que nós chegaremos lá. Mas mesmo que a gente seja tardo, que busquemos outro caminho, que é aquele que eu tanto amo, que eu gostaria que estivesse aqui ouvindo. Não. Neste momento não tem condições de ouvir, somos nós que precisamos. Porque somos nós que temos condições e necessidade, porque já começamos a nossa subida ao monte. Muitos desses que nos são tão caros aos corações, ainda estão na planície, mas também despertarão e começarão a trilhar da mesma forma que trilhamos. Saibamos dignificar essa oportunidade. Subindo este monte, fujamos para ele nesse momento. A vida nos convida a ficarmos na planície em diversões diversas, e acontecimentos surgem que nos impactam e que nós queremos fugir, não para o monte, mas para outros locais. Que essa dor que surja nos desperte a consciência para passarmos por todos esses, adquirindo conhecimento e atingindo a plenitude, mesmo num momento tão conturbado. Porque quando chegarmos a esse último, compreendendo a verdade que já nos aguarda, entrarmos nesse estágio não dependerá de quem quer que seja. Será sempre fruto das nossas escolhas e das nossas vivências. Que possamos verdadeiramente, como nos fala o nosso querido mentor amigo, seguirmos com Jesus e por Jesus. Muita paz.